Fazer uma oração para a gente começar. Oremos. Querido Deus que está nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por essa tarde de sábado que estamos na tua casa, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que esses ensinamentos proféticos que o Senhor deixou descrito para nós possam servir para nossas vidas e para as vidas daqueles que estão sobre o nosso alcance. Esteja conosco nessa tarde, isso é que te peço e te agradeço por Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, boa tarde. Hoje que a gente tem quem de novo hoje? Pereirinha, né? A primeira vez aqui nesse ano, a gente tratando desse tema. Fátima esteve aqui com a gente? Não, né, Fátima? Tá, seja bem-vinda. O Cileide também, seja bem-vinda, está conosco aqui. Nosso objetivo aqui é, nas tardes de sábado, a cada 15 dias, a gente está tratando de algum tema profético, tá? Nós já tivemos 2 encontros. Os 2 primeiros a gente trabalhou Apocalipse capítulo 13. Primeiro mostrando aqueles 2 poderes, depois mostrando qual seria a intencionalidade, né, através do decreto que a gente estudou no nosso encontro. E a gente finalizou o nosso encontro falando um pouquinho sobre vida no campo, né? A necessidade de, por conta do decreto dominical, né, ir para o campo. A gente finalizou com essa temática. Então a gente vai fazer isso hoje, a gente vai estar no nosso terceiro estudo com esse tema aqui, vida no campo. Jamerson, seja bem-vindo. Para quem não esteve aqui, eu falei para quem esteve, nosso objetivo aqui é sim ter mais conhecimento, mas para além do conhecimento é uma preparação. Quando a gente vê os eventos acontecendo no mundo, a gente percebe que cada vez está mais próximo à volta de Jesus e, consequentemente, os eventos que marcam, os eventos proféticos antes da volta de Jesus, a gente precisa estar preparado para eles. Então, aqui é um momento para preparo, não é só de conhecimento, é preparo. E eu incentivo a vocês, sempre que a gente recomendar uma leitura, tá, que vocês estudem de fato, porque vocês já vão estar conhecendo sobre o assunto. Aqui, já conhecendo, vocês podem comentar, podem trazer uma dúvida daquilo que vocês estudaram também, tá? E enriquecer esse momento. Bom, esse é o tema de hoje. E a gente vai começar... João, você dá um... Não passou aqui. Essa é a pergunta que a gente inicia. Quais são os objetivos de Deus ao instruir a vida no campo para o seu povo? A resposta a essa pergunta ela é crucial. Por que Deus fala de vida no campo? Por que Deus tem o objetivo de levar seu povo para o campo? A gente vai falar mais sobre esse assunto à frente, mas essa pergunta ela precisa ser respondida. Qual é o objetivo de Deus ao levar esse último povo, antes da volta de Jesus, para o campo? E aí, eu queria primeiro que vocês começassem a falar. Quais são os objetivos de Deus para levar o seu povo para o campo? Porque assim, se a gente pensar no povo de Deus há 200 anos atrás, Deus não pedia para o seu povo ir para o campo. Há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. Se a gente olha para a Bíblia, a gente não vê uma ordem direta para os discípulos ou para os profetas dessa forma. Mas por que, nos últimos dias, Deus pede para o seu povo ir para o campo? Quem gostaria de contribuir? Primeiro eu diria que é a questão da formação do caráter, né, em Cristo, né? Porque em vida na cidade a gente tem muitas tentações por todos os cantos, distrações que dificultaria muito a formação desse caráter. Perfeito. Coincidentemente, a vida do campo ajuda muito a aplicação dos 8 sementes naturais, que aqui na cidade sempre vai estar faltando. Perfeito. Por exemplo, na questão luz solar, exercício físico e ar puro, você faz tudo isso ao mesmo tempo no campo. Enquanto na cidade, o ar puro se perde praticamente. Vai estar faltando luz solar, porque muita gente aqui na cidade, como disse, se esconde do sol, né? Mas o objetivo principal é esse, formação do caráter de Cristo. Perfeito. Alguém mais gostaria de contribuir? Eu creio que seja pela qualidade de vida que o povo tem quando ele tem uma vida no campo, né? Em meio à natureza, em meio ao que a terra pode produzir. E também eu creio que no tempo da perseguição seja como uma proteção
de Deus para o seu povo nesse tempo de perseguição. Além da boa alimentação, de uma qualidade de vida, a proteção de Deus nesse tempo tão crucial para o seu povo. Obrigado, Rosana. Perfeito. Vejam, eu quis estimular vocês antes de eu dizer aqui, e percebam que o que eu estou fazendo aqui é exatamente estimular vocês ao estudo, a que vocês, muitos já vão ter respostas com relação a algumas coisas, e essa é a ideia. Vocês não fiquem esperando que alguém se prepare, que alguém faça por vocês. Vocês precisam ter esse estímulo, né? Aqui na verdade a gente está incentivando, estimulando, mas que vocês busquem. Então vejam, olha, os dois objetivos, pode passar, primeiro é esse, não, só um, João. Primeiro objetivo, pode colocar aí. Primeiro objetivo, Deus dá orientações para o seu povo para uma busca de melhor vida física, mental e espiritual. Tanto para os adultos como para as crianças. Eu orientei para vocês lerem o capítulo 7 do Eventos Finais, que tem lá a vida campestre, a irmã Ellen White fala muito sobre isso, com relação à qualidade de vida. E ali, ó, saúde física, mental e espiritual. Valfran, ele sempre que está participando da classe aqui, ele fala assim, né, que Deus me permita que eu tenha uma capacidade cognitiva, né? Valfran sempre usa esse termo. E vejam, o mundo, ele está sendo preparado, ele está funcionando de uma forma que as pessoas estão adoecendo. Tanto física, quanto mental, quanto o quê? Espiritual. Então, não é que alguém vai provocar em você de forma deliberada isso, mas que as circunstâncias do mundo que Satanás foi preparando pouco a pouco, elas nos levam a um adoecimento físico, mental, e o espiritual ele vai enfraquecendo. Quando a gente olha as religiões do mundo, quando a gente olha para a Europa, que foi o berço a gente pode dizer que foi o berço do cristianismo, né? Começou ali com Jesus em Jerusalém, mas depois foi transportado para a Europa, e muitas religiões cristãs, né, vieram dali. Hoje a Europa não quer saber de Deus. É o local onde tem mais ateus, é o local onde tem mais igrejas se fechando e transformando em outras coisas. Por quê? O secularismo, as coisas que o mundo oferece, vai fazer com que as pessoas se distanciem de Deus e busquem outras alternativas. Então, olha, o espiritual é afetado, o mental, a quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade, sim ou não, nos nossos dias, fora problemas cognitivos que as crianças já estão nascendo nos nossos dias, vários problemas, a gente está vendo isso cada vez mais, né? E a saúde física nem se fala, né? A quantidade de farmácias que se abrem a cada esquina é uma demonstração, né, Edson, de quantas pessoas estão doentes. E aí os empresários montam lá para ganhar seu dinheiro. Mas se a gente pensar em Aracaju há 10 anos atrás, a quantidade de farmácias que tinham era muito menor do que tem hoje, porque as pessoas estão doentes. Então, quando Deus ele pensa na vida no campo, ele quer nos preservar. Não pense em Deus em nenhum momento querendo restringir, tirar sua liberdade. Deus sempre quer cuidar. Às vezes a gente pensa que algo é melhor para a gente. A gente tem muitas comodidades, né? Muitas comodidades, muitas coisas boas que a gente... Mas quando Deus pede algo para o seu povo, é porque ele sabe o que é o melhor. Ele quer nos preservar, ele quer cuidar. Então o primeiro objetivo de Deus é cuidar do seu povo física, mental e espiritualmente. Adultos e crianças que estão em formação. Primeiro objetivo. O segundo tem a ver com o que Rosana falou ali há pouco, acolhimento e manutenção do povo de Deus em razão do cumprimento das profecias. Nós falamos aqui no nosso último encontro que vai existir uma profecia específica, a profecia do decreto dominical, que ela vai proibir aqueles que a obedecerem, aquelas pessoas que obedecem aos ditames de Deus, às ordens de Deus, vão ser proibidos de comprar e vender. Vão ser sancionados com essa proibição. Então, se aquela pessoa que quer ser fiel, ela não vai poder comprar e vender, Deus, já sabendo que isso ia acontecer, porque lá em Apocalipse capítulo 13, foi Deus que mandou João escrever, então ele já sabia que em um momento isso ia acontecer. O que é que ele faz de forma antecipada? Dá as orientações para o seu povo e para o campo, que vai acolher o povo de Deus nesse momento difícil e vai manter o povo de Deus durante um tempo. Tá? Falei para vocês que na Idade Média existiam alguns povos que tinham a Bíblia nas mãos. Falei para vocês aqui. Os valdenses, os albigenses, os huguenotes. Só que nessa época, quem dominava era o poder papal.
E quem tinha a Bíblia na mão, que queria seguir a Bíblia, o que é que o poder papal fazia? Perseguia, levava para fogueira, levava para decapitação e tantas outras formas de crueldades, né? E o que foi que esse povo teve que fazer para se manter vivo, em pé? Fugir para as montanhas. Porque lá, eles, numa vida muito mais simples, muito mais difícil, inclusive, mas mantinham a sua liberdade, a sua consciência para com Deus. Eles tiveram que tomar essa atitude de sair, se refugiar nas montanhas para poder manter a sua fé. E Deus, sabendo o que vai acontecer nos últimos dias, as sanções que virão, as perseguições que virão ao povo de Deus, ele já prepara o seu povo para ser acolhido no campo. Por quê? A gente vai ver muitas coisas hoje falando sobre isso. Por quê? Porque lá a gente vai ter como se manter durante um tempo, né? Até que Jesus bote um ponto final nesses poderes que estão se colocando contra o povo de Deus. Então, os dois objetivos de Deus são esses. Nos preparar para que nós tenhamos saúde física, mental e espiritual e nos acolher durante o cumprimento das profecias, tá? Bom, passa aí, João. E essa perguntinha aqui, quando ir para o campo? E eu queria que alguém respondesse. Estou provocando vocês aí. Quando? Quem me responde essa pergunta aí? Quem gostaria? Olá, boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu diria que ontem, quanto antes, melhor. Eu acho que quando começarem os primeiros sinais, como diz na Bíblia, né? Os primeiros sinais de que já está acontecendo, o decreto dominical, que não vai ser de uma vez só, vai ser aos poucos. E, por enquanto, devemos evangelizar as pessoas aqui nas cidades. Ok. Olha a provocação que eu fiz. Eu perguntei quando. Duas respostas diferentes. Sim ou não? Sim. Duas respostas diferentes. E olha, eu não estou fazendo isso aqui para dizer quem está certo e errado. A gente vai chegar no ponto. Mas percebam que nós somos adventistas, nós conhecemos as verdades, e quando eu faço uma pergunta, qual é o momento? Existe aí duas respostas. E isso não acontece só aqui. Isso acontece de forma geral. Porque esse é um assunto que não tem sido explorado, não tem sido conversado sobre ele, não tem sido ensinado. No momento da pandemia, alguns devem ter observado, começou a se falar mais de profecias. Ali logo quando fechou tudo, as pessoas perceberam que algo estava acontecendo no mundo, começou a falar de pandemia, de profecias. E aí eu percebi que o nosso povo não estava preparado. Por quê? Um falava uma coisa, outro falava outra, daqui a pouco um surgia debatendo aquilo que o outro falou. E quando eu pensei em botar essa pergunta aqui, foi exatamente para a gente chegar em um consenso. Tá? Espero que seja claro o estudo suficiente para a gente chegar. Quando ir para o campo, tem resposta. Mas vai depender de quê? O que é que vai definir quando ir para o campo? Opa! O que é que define? Sua vida, a escolha. Bem, eu falei que quais eram os dois objetivos de Deus? Que está na tela anterior. Quais foram os dois objetivos de Deus? Qualidade de vida foi o primeiro, né? Vida física, mental, espiritual. E qual foi a outra? Então vamos pensar comigo. Deus tem dois objetivos. Primeiro, que o povo esteja com a saúde preservada, física, mental e espiritual. E o segundo é acolher no tempo de crise. Então, quando é o momento de ir para o campo? Agora, antes. Preparando o Ontem, na terreno, verdade. já plantio, de colheita, e preparando, mas não. Opa, vamos lá, a gente vai chegar lá. Se eu estiver pensando só no segundo objetivo de Deus, que é manter o povo no tempo de crise, então é só quando o decreto sair. Ok? Eu não teria por que ir agora, se eu pensar só no segundo objetivo. Mas se eu começar a pensar no primeiro objetivo que Deus tem, que é de nos preservar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, vocês concordam que já poderia ser hoje? Sim. Sim ou não? Sim. Aí vocês, Alisson, existe então obrigatoriedade de ir para o campo hoje? Qual é a resposta? Não. Essa é a diferença, Luciana. Hoje, nós não temos ainda, vamos assim dizer, nós temos uma linha de tempo. E quando vai ser o limite para ir para o campo? Quando sair o decreto dominical.
Quando saiu o decreto, por quê? Porque a partir daí, a vida na cidade para o povo de Deus vai ficar o quê? Insustentável. Tá? Então ali é o limite. E aí já não é mais um momento, aí eu vou usar uma palavrinha diferente, não é só de vida no campo, é fuga. Para realmente proteger, é por proteção. Hoje não é mais, ainda não é por proteção, porque não existem ainda leis que estão nos oprimindo ainda. Nós temos ainda liberdade. Então, quando ir para o campo, cada pessoa, Deus vai dizer o momento certo. Sendo que, se você entende que hoje já não existe mais condições onde você está para ter saúde física, saúde mental e espiritual, talvez para você já chegou o momento de ir. Então nós não devemos fazer crítica nenhuma a uma pessoa que já foi para o campo hoje. Por quê? Deus e ela sabem se esse é o momento dela ir. Se ela entende que é o momento de tirar sua família, porque está percebendo o que está acontecendo no mundo e que é a hora, essa é a hora para essa família. Aqui também tem uma questão importante. Quando a irmã fala de ir para o campo... Microfone, por favor. Quando a irmã White fala que ir para o campo, ela não fala em fugir, e sim sair. Ou seja, sair de forma ordenada. Quando fala fugir, vai ser o quê? É por causa de desespero. Aí se a gente pensar como estudamos, que quando vier o decreto, a gente não poderia comprar e vender. Se a pessoa não pode comprar e vender, como é que a pessoa vai para o campo? Então se presume, na verdade, tem que ser, na verdade, bem antes, porque a gente tem que adquirir o conhecimento, tem que ter o preparo, porque, pelo que eu tenho observado na experiência, só para deixar uma condição do cão, leva então de 2 ou 3 anos, no mínimo. Então se a pessoa for, não, eu vou querer ir para o campo, como vai comprar? Vai colher o quê? A pessoa tem experiência ou não? Vejam, até agora eu não li nenhum texto, né? Eu só estou provocando vocês. E eu fiz 2 perguntas, né? Quais são os objetivos de Deus? E a gente respondeu essa pergunta. E o segundo é quando ir para o campo. E eu coloquei essa pergunta porque eu sabia que ia ter essas diferenças de ideias. Mas agora vocês já conseguem responder essa pergunta, sim ou não? Sim. Quando? Veja, o tempo limite é quando? Quando saiu o decreto. Até um irmão fez uma pergunta aqui, o irmão Marcelo, e se eu não for para o campo quando sair o decreto? E a gente falou aqui, o que é que vai acontecer? Prisão, perseguição, e você vai poder também não comprar e vender. Então como é que você vai viver aqui? Então, a ordem de Deus é vá para o campo. E qual é o limite? Quando sai o decreto. Agora, e daqui para lá, quando é que vai ser o meu momento? Você tem que estar se preparando, você tem que estar orando a Deus, pedindo sabedoria, que Ele vai dizer o momento certo de você e sua família irem para o campo. Agora, quando é que eu devo me preparar? Agora. Hoje, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei. Então, o que Arthur levantou aqui, que a gente não entrou ainda nos meandros, que a gente vai falar, João vai querer comentar ali, né, João? A gente ainda vai entrar nisso aí, mas assim, olha, existem pessoas, eu participo, eu até comentei isso aqui, hoje eu vou divulgar para vocês o grupo de Vida no Campo. Existem pessoas, irmãos nossos adventistas, que já estão no campo. E vejam, eles estão certos ou errados? Estão certos. Eles estão trazendo algum mal para alguém porque estão indo para o campo. Mas tem pessoas que criticam. Por quê? Porque dizem, não, está indo na hora errada, ainda não saiu o decreto. Vejam, o decreto é o limite máximo. Mas quem já está lá já está se beneficiando física, mental e espiritualmente. Então, Deus, ele vai mostrando com as circunstâncias da vida, com as circunstâncias da nossa família, com os eventos que vão acontecendo, o momento que você vai sair. Agora, você precisa ter em mente, eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado. E Arthur levantou aqui umas questões que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente. É o seguinte, quem deixar para ir muito perto do final não vai encontrar lá uma terra pronta. Não vai encontrar uma terra pronta. Não vai encontrar conhecimento, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de forma prática sobre isso. Mas você precisa adquirir conhecimento, prática, para depois colocar de fato ali no dia a dia. Não é simplesmente assim que as coisas acontecem. Então, o tempo de preparo é hoje, tá? Eu queria ler com vocês, lá no livro Eventos Finais, quem acompanhou aí, existe o capítulo 7, né? Que é a vida campestre.
Eu vou começar a ler algumas coisas aqui. Olha que interessante, Luciano. Olha, que Deus fala assim, olha. Está lá na primeira página. Para fora das cidades é minha mensagem nesse tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe em residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Por que é que Deus fala isso? Luciana falou algo interessante. E a pregação do evangelho? Que é o que muitos levam. Se as pessoas estão mais nas cidades, como é que a gente vai pregar o evangelho estando no campo? Vejam, Deus ele fala aqui várias vezes, nada impede que você more no campo e pregue nas cidades. Nada impede. Coisa que, por exemplo, é a mesma coisa que pregar na prisão. Ninguém precisa estar preso para justamente pregar. A gente vai no quê? Visita. A mesma coisa, o campo ele serve como se fosse uma base para a gente ir justamente na cidade realizar o evangelho. Obrigado, Arthur. Outra coisa. Disso foi Enoque e Jonas, né? Eles foram visitar as cidades. A exemplo disso foi Enoque e Jonas, né? Que eles visitavam as cidades para pregar, levar a mensagem de Deus àquele povo. Eles não precisavam necessariamente viver nas cidades, mas iam para as cidades para pregar. E vamos ser sinceros conosco, o Adventista do Sétimo Dia, que sabemos que Jesus está voltando, que precisamos pregar o evangelho. Principalmente quem tem mais um pouquinho de tempo de igreja aqui. Nós estamos pregando a mensagem, usando o nosso tempo, por estarmos inseridos nessa... Nós estamos realmente bem empolgados na pregação do evangelho? Não estamos. Sendo bem sinceros, nós estamos acomodados. Quando a gente olha para o passado, eu sempre cito isso como exemplo, eu, enquanto criança, minha mãe, todos os sábados, não era de vez em quando, todos os sábados, minha mãe me levava para o trabalho missionário. Saía para o Parque dos Faróis, Eduardo Gomes, onde não tinha igreja, minha mãe estava indo lá. Minha mãe, recém chegada na igreja, isso era comum na igreja. Hoje a gente não tem. Então vejam, por que eu estou chamando a atenção disso? Às vezes a gente se ampara em algumas muletas. Não, a mensagem precisa ser nas cidades. Ok, precisa. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? E devo fazer enquanto estiver aqui. Entendeu? Eu tenho que fazer. Se eu estou aqui ainda na cidade, eu tenho que aproveitar a influência que eu tenho na cidade, o tempo que eu tenho aqui para influenciar pessoas para o reino de Deus. Agora, eu não posso usar dessa muleta e dizer assim, não, eu preciso pregar na cidade, se eu, na verdade, às vezes não estou nem pregando. E é possível, como os exemplos que Jaqueline trouxe, que eu more lá e venha advertir as cidades de forma intencional. Nesses grupos que eu acompanho aí, eles moram no campo, mas de tempos em tempos eles vêm às cidades para fazer esse trabalho missionário. Isso acontece de forma regular, tranquila. É possível. Quando se tem objetivo, quando se tem intencionalidade, as coisas acontecem, tá? Bom, eu queria ler para vocês aqui também, ó. Olha que interessante isso aqui. É tempo, olha que interessante, é tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades. Sabe quando foi que a irmã Ellen White escreveu isso aqui? 1904. Ela não jogou isso para o futuro. Ela colocou para o presente. Isso foi em 1904. É tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, aí o que vai acontecer? Pode ficar, mas o que é que vai acontecer? Muitos dos jovens e também dos de mais idade serão enredados e apanhados pelo inimigo. Lembra os objetivos que eu coloquei ali? Deus ele quer preservar o seu povo, cuidar. Quando Deus olha assim, olha, se vocês estiverem lá, vai ser um pouco mais fácil de vocês me obedecerem, vocês ouvirem a minha voz e vocês serem fiéis. Quer dizer que na cidade não pode? De forma alguma pode, mas você vai ter mais dificuldade de criar filhos, de tirar das influências, porque aqui tem muitas luzes piscando. E aí você vai ter muito mais esforço, muito mais... É possível. Deus não está dizendo que é impossível. Está dizendo que lá é um ambiente mais próprio. Então, assim, o que é que eu poderia dizer para hoje? Leide falou ali, ó. Quando? Hoje é o ideal. Se você tem condição, você ter essa condição de hoje estar lá, é o ideal. Ah, Alisson, eu não posso ainda por conta das circunstâncias da minha vida, por causa do meu trabalho. Não. Ok. Mas se planeje, se prepare. Porque vai chegar o tempo que não vai ser mais o ideal, vai ser a necessidade do tempo. Inclusive para pessoas assim que... Inclusive para pessoas que não têm condições de...
Para pessoas que não têm condições de ir para o campo, a gente pode realmente aprender algo que nem prender verduras, por exemplo, plantar cebolinha, algo tão simples. Só de você fazer esse passo já é um grande passo para avançar. E eu digo assim por experiência própria. Por exemplo, comecei a plantar tomate cereja, né? Não só fui adquirindo experiência, como também eu percebi que eu estava cada vez mais paciente. Isso nas cidades. Agora imagine isso, você todo esse conhecimento aplicando no campo. Por já ter feito isso bem antes. Ok. Já já a gente vai entrar nessa parte mais prática, tá? Por enquanto, eu estou dando para vocês assim as bases. O que é que Deus está pedindo para o seu povo? Quais são os objetivos de Deus? Daqui a pouco a gente vai para essa parte mais prática. Vai ser do... na prática que eu quero comentar. Ok, já já a gente vai chegar aí. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, vejam. Essa é a ideia de Deus para o seu povo. Quando isso vai acontecer, a gente já entendeu. Você e sua família, você já sabe o limite. O limite é o decreto. Agora, quando isso vai acontecer, Deus vai conversar com vocês, peçam orientação a Deus, peçam... Agora, tem que ser algo prático. Não espere que as coisas simplesmente aconteçam, né? Tome decisões, né, Leide? Tome decisões. Daqui a pouco eu vou compartilhar um pouquinho da minha pouca experiência com vocês. Mas vejam, a gente já sabe aquilo que Deus quer e a gente precisa ser prático. Tomar decisões, ok? Mais um texto que tem aqui, ó. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras. Então, questão de manutenção, né? Subsistência, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirem as famílias das cidades. Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 2. Mais um textinho. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo. Para quê? Onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Veja aqui, ó, que Deus fala assim, ó, se mude, porque vocês vão ter dificuldades futuras. Mas ele não diz assim, se mude no futuro. Ele diz assim, se mude, porque lá na frente vocês vão ter essa dificuldade. Então, é só para vocês perceberem o embasamento divino para essa ordem. Então, compreendido, né? Nós vamos ter dificuldades com relação à legislação. O mundo vai cada vez estar mais insalubre do ponto de vista mental, físico e espiritual. Então, lá é um ambiente mais propício para a gente ouvir a voz de Deus. Arthur falou algo aqui que é o objetivo de Deus, que é mudança do nosso caráter. Vejam, nós estamos indo para o céu. Amém? Estamos indo para o céu. E se tem uma coisa que a gente vai levar para o céu, é o nosso caráter. O caráter que a gente vê aqui é o que a gente vai levar para o céu. Então, o que é que Deus está fazendo com o seu povo? Está modelando o seu caráter de acordo com a sua vontade. Vai existir um povo que vai representar a Deus aqui nos últimos momentos da história. São eles que vão permanecer em pé diante da provação que vai vir aqui nesse mundo. E esse povo somos nós, amém? Amém. Mas para que a gente permaneça firme no fim, Deus ele precisa mexer no nosso caráter. Talvez ainda tenha um pouquinho de orgulho no nosso coração, um pouquinho de vaidade, algum pecadozinho que a gente ainda está acariciando e Deus precisa modelar. E Deus sabe, falíveis como somos, que a gente tende ao pecado, que existe um ambiente que é um pouco mais propício. Isso não quer dizer, irmãos, que se tirar qualquer pessoa aqui pro campo, da cidade para o campo, ela vai estar perfeita. Não é isso, não. É que lá tem um ambiente um pouco mais favorável para que isso aconteça. Mas depende da sua entrega, da sua busca de Deus, do Espírito Santo de Deus, ok? Então, Deus só se preocupa de ter um ambiente um pouco mais favorável para que o seu povo se prepare. Então, vamos lá. Eu preparei essa tabelazinha aqui para vocês, que agora eu vou diferenciar o tempo do campo. A gente já sabe que precisa ir para o campo, mas lá no campo vão ter dois momentos. E a gente precisa saber diferenciar esses dois momentos. O primeiro, quando sai a lei dominical, o que é que vai estar acontecendo com o povo de Deus? Tá? O povo de Deus vai estar trazendo a mensagem dos 3 anjos. O decreto dominical saiu, o povo de Deus está fazendo o quê? Pregando. Pregando a mensagem. Que mensagem? A mensagem dos 3 anjos, especificamente a mensagem do 3º anjo. Falando com relação à Babilônia, falando com relação a aquilo que o papado tem trazido de erros, que é a 3ª mensagem angélica, tá? Então o povo de Deus vai estar aqui pregando essa mensagem.
E aqui está dizendo assim, olha, para esse tempo nos são dadas instruções para que façamos o quê? Provisões. Então vejam, Deus, de forma antecipada, ele deixou o Espírito de Profecia, a Bíblia, dando informações do que vai acontecer no futuro. E para que Deus fez isso? Para que a gente possa ser o quê? Se preparar. Possa ter provisões. Quando eu falo de provisões aqui, é a terra, é você saber cultivar seu próprio alimento, é você se preparar para esse momento aqui. Quem pode ler esse texto aqui? Com o microfone. Jéssica. Por esta razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Então Deus diz assim, olha, vocês vão ter a terrinha de vocês, e nesse tempo vocês vão cultivar para poder comer, para que vocês tenham a sua própria provisão. Então veja, por que isso aqui é interessante? Porque algumas pessoas pensam que nesse momento aqui vai ser esse momento aqui. E são duas coisas diferentes. Aqui, quando fechar a porta da graça, que é um momento futuro, depois do decreto dominical, existe um intervalo entre a lei dominical e o fechamento da porta da graça. Quando isso aqui acontecer, o que é que vai acontecer no mundo? As 7 últimas pragas vão cair. A ira de Deus vai se derramar sobre o mundo. O povo de Deus não será atingido por essas pragas, mas as pragas vão estar caindo. E para esse tempo aqui, precisa fazer provisão? Não. Por quê? Leia aí, Jéssica, por favor, esse texto aqui. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Será para nós, então, o tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos susterá. Então vejam, para esse tempo aqui, quando fechar a porta da graça, aí sim, esse tempo não é de fazer provisão, porque Deus vai nos sustentar com o pão e a água que Ele prometeu. Então, saiu o decreto dominical, como é que a gente vai ser sustentado? Como? Pelo trabalho, pelo suor de cada um de nós. Deus dá orientações para que nesse tempo a gente esteja aqui, ó, cultivando o nosso próprio alimento. Agora, quando fechar a porta da graça, vai acontecer algo que é chamado de decreto de morte. Alguém já ouviu falar de decreto de morte aqui? Sim. O povo de Deus, além do decreto dominical, vai ser um decreto de morte. Já ouviu falar nisso, Ari? Decreto de morte. Então, o decreto de morte vai querer matar o povo de Deus, Pereira. Só que Deus não vai permitir que nenhum dos seus servos morra, amém? Amém. O povo de Deus já vai estar selado, separado, ninguém vai morrer mais. Só que a humanidade vai estar enfurecida contra o povo de Deus. E aí a gente não vai estar mais no campo. Aquele terrenozinho que você cultivou, que você plantou, tal, você vai ter que sair dele. Porque agora é o momento de fuga disso aqui para o quê? As montanhas. Eu queria ler para vocês esse... Pega o microfone aí, Luciana, para comentar. Vá, mulher, pode fazer a pergunta. Vá, faça a Veja pergunta. se eu entendi bem. Nós não iremos ficar no local que a gente plantou e cultivou. Não iremos morar ali. Vamos lá. Onde a gente vai se subir uma... Eu vou responder essa pergunta. A pergunta de Luciana é essa, para todos. Nós não vamos ficar no mesmo local, depende do momento e depende do local, que foi o que a Rosana falou ali, tá? Quando saiu o decreto dominical, existe, olha, entre esse evento e esse aqui tem um tempo. Depois a gente vai trabalhar essa questão de tempo aqui com vocês, tá? Mas existe um tempo entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Eu vou mostrar para vocês alguns textos aqui que indicam que a gente vai ter relativamente um bom tempo entre esse evento e outro. Então, durante esse tempo aqui da lei dominical, Luciana, nós temos que estar cultivando nosso próprio alimento. Como é que Deus vai nos manter? Através do nosso trabalho. Ele já deu essas orientações, é cultivar o seu próprio alimento. Quando começarem as pragas, que a gente sabe que é o fechamento da porta da graça, e a gente vai precisar sair desse local, e agora a gente vai para as montanhas, ok? Aí, nesse momento, é Deus quem vai nos alimentar. Vai prover o pão e a água. Qual é a diferença desses dois tempos aqui? Que para esse aqui, eu preciso suar. Eu preciso me preparar. Para isso aqui, aí é Deus. É só confiança em Deus. Então, veja, ó. Olha o que está aqui no Livro Eventos Finais, na página 72, tá?
não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados, olha a palavrinha forçados, está falando da lei dominical, ó, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, está falando dos Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades. Ponto. Então, quando sai o decreto dominical, como eu falei, é o limiar, é o ponto final para a gente sair das cidades, quem ainda está. Mas olha o que fala depois. Deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores cidades para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Quando é que isso vai acontecer? Aqui, ó, quando fechar a porta da graça e as pragas começarem a cair. A gente vai precisar sair do campo e aí vai para algum local que Deus vai prover lá, botar os anjos que vai nos proteger, vai cuidar, vai dar o pão, vai dar água. E aí a gente não vai precisar se preocupar com esse tempo. Quando as pragas começarem a cair, é Deus que vai prover para nós. Entendeu, Pereira? Mas até lá, Deus ele já está dando orientações para a gente se preparar para que nesse tempo nós possamos ter o que comer e o que beber. Deu para entender a diferença? Eu acho que, na verdade, Deus é tão bom. O amor de Deus, não é Barroso? Barroso, o amor de Deus é tão grande, que a gente estava discutindo hoje de manhã, e o cuidado é tão grande conosco, que ele já nos ensina a nos prepararmos para este tempo, bem antes, quando ele fala da nossa alimentação. Porque Perfeito. não há como você plantar o que a gente come hoje, produtos industrializados, nem nada de tudo isso que ele nos orienta a não consumir. Essa já é uma preparação para quem não tem a condição de estar no campo hoje plantando, já fazer dentro de si, mudando seus hábitos alimentares, porque quando chegar nessa fase, nós já estaremos acostumados a comer a macaxeira, a batata doce, né, e a plantar e a colher e se alimentar dessa... Perfeito, Clara. gente E eu ia comentar sobre isso, foi bom que você lembrou. Nesse tempo aí, não vai ter mais o iFood entregando a comidinha. Não vai ter mais aquela pizzazinha de sábado e noite. Tal. Então, nossos hábitos, vejam, a gente brinca com isso, mas hoje a gente tem uma vida que é fácil. Você não precisa nem cozinhar. Se você tiver dinheiro, basta fazer o Pix. A comida chega na sua casa pronta. Então, nós estamos acostumados a tanta facilidade. E o inimigo, quando ele coloca lá as sanções de comprar e vender, é porque ele sabe que a gente está tão acomodado que ele vai dizer, esse povo aí não vai aguentar, não. Eles vão ceder à minha tentação. Eles vão cair. Eles sabem que o sábado é verdadeiro, mas eles não vão aguentar obedecer a Deus. Porque estão acostumados com a vida fácil. Deus, já sabendo que isso vai acontecer, ele já vai nos preparando. Seja quando ele pede para que a gente se alimente mais saudável, do mais natural possível, porque ele sabe que a gente vai precisar. Deus ele é tão bom, claro, que eu fico pensando assim, olha, às vezes a igreja faz uma vez no ano, a igreja faz um momento de vijóbio, né, de jejum. E aí o povo sai desesperado para casa para comer. Porque parece que a comida, né, um dia no ano, e a gente não consegue passar um dia jejuando. A gente não está preparado para o que vai acontecer, não. O tempo vai ser muito mais difícil. A gente não vai ter comida toda hora como a gente tem aqui e tal, a gente vai ter que racionar. Aí daqui a pouco a gente vai entrar na parte prática. Mas o fato é que é um tempo muito mais complicado que a gente tem hoje. Então Deus ele vai nos preparando. Quando ele pede para a gente jejuar, é do ponto de vista espiritual, mas é um preparo também físico. Quando ele pede para a gente comer alimentos mais saudáveis, usar os 8 remédios naturais, é porque ele sabe que isso é bom para a gente. Deus ele só quer o nosso melhor. Tá? Então, eu queria saber se vocês entenderam isso aqui. Tá? Deixa eu fazer uma primeira pergunta. Quais são os 2 objetivos de Deus na vida no campo? Quais são os 2 objetivos? A primeira tela que eu falei lá. Físico, emocional e espiritual. Saúde, cuidado com a vida do povo de Deus, física, mental e espiritualmente. O que mais? Acolhimento e manutenção quando? Quando as profecias, né, os eventos finais começarem a acontecer. São os 2 objetivos de Deus. Né? E quando é o momento de ir para o campo? Agora. De agora para frente já é tempo. E aí Deus vai pedindo a Deus sabedoria, as condições. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse preparo, tá? Mas, se você vê alguém indo, não faça crítica. Apoie, ajude. Se a pessoa... Porque ele já está se preparando.
E eu até comentava com o André esses dias, tem pessoas que já estão no campo, que já têm mais lida, que já estão lá sabendo, são eles que vão acolher, outros vão preparar outros, ensinar como é que faz. Porque tem gente que vai para o campo e não sabe nada. Então tem gente que já está se preparando para receber outros, ensinar outros. É muito interessante que nesses grupos de adventistas, eles estão fazendo workshops, troca de conhecimento, de sementes, ensinando, compartilhando esses conhecimentos. Para quê? Para preparar cada vez mais pessoas para esse objetivo. Era aí que eu queria entrar agora. Ainda bem que Deus preparou tanto que trouxe. Para ela própria falar das suas próprias palavras. Tá aí Leide aqui, ó, como grande exemplo disso. Lá em Rio Real, ela chamou uma vez, Rosana, vamos lá para a roça. Quando eu cheguei lá, mato, terra seca, que não tinha nada, hein, Leide? Eu digo, Leide, é aqui que você vai construir a casa? Ela disse, é. Tinha nada. Deu uma descida e ela disse, é aqui que eu vou construir minha casa, virada para o pôr do sol. E eu disse assim, vai demorar muito, viu? Mas ela, pelo conhecimento que ela tem de terra, já pensando também, se prevendo para esse tempo do fim, né, Leide? Já se prevendo também por uma orientação dessa, então ela foi aos pouquinhos, ela como mulher, lidando na terra, plantando. Agora no carnaval nós fomos para lá, e quando chegou lá comemos do aipim que ela já plantou, abacate, sabe, já tem tanta coisa lá, e eu fiquei assim maravilhada, dizendo, rapaz, você já está pronta para o dia da perseguição, porque é isso que Deus quer que a gente faça, não próximo à cidade, mas que a gente tenha um terrenozinho lá escondidozinho, que é para esse tempo da perseguição. E Leide está aí de prova, sabe, de tudo isso, essa orientação que Deus deu, e ela justamente já está fazendo na prática. Ok, ó. Deixa eu ler outra frase aqui para vocês. Pode segurar aí. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Veja que Deus, quando Ele pede essas mudanças, é o caráter, a transformação. Ele quer espiritualidade. Coloque como prioridade da vida de vocês a espiritualidade. Eu estou na cidade ainda. Tudo bem. Coloque como prioridade da vida a sua espiritualidade. A gente está falando de ir para o campo, de cultivar o alimento, mas veja, aqui não é algo sem Deus, não é algo sem espiritualidade. É unido. Na verdade, a prioridade é a espiritualidade. Buscar Deus em primeiro lugar. Aí não está excluindo isso, pelo contrário, esse é o primeiro lugar. Agora, aliado a isso, existe esse preparo aqui, tá? E Deus fala aqui, primeiro, espiritualidade. Por isso é que diga ao nosso povo, olha que interessante que Deus diz, olha, não considerem uma privação ser convidados a abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Ali, ricas bênçãos aguardam ao que delas se querem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Em contato com as obras do Criador, Ele vai nos modelando, vai nos ensinando. Se vocês olharem o livro de Provérbios, o livro de Provérbios é muito interessante. Ele pega Salomão, ele fala da formiga, ele fala de vários agentes da natureza que ele observou e percebeu a mão de Deus como sendo o Criador. E a gente, quando está no campo, a gente percebe isso. Um dia eu estava cedinho lá no sítio e eu vendo, rapaz, as abelhas, elas fazem um trabalho incrível. Cedinho, elas estão lá, Pereira, em cada florzinho, olha, lá, pegando lá o polenzinho. E daqui a pouco elas levam para um local e tem um produto final, que é o mel, né? Mas, olha, lá, trabalhando. Você chega e escuta, zzz, fortinho. É incrível a natureza. Cada coisinha dessa vai ensinando para nós, nos dando lições. E Deus vai nos modelando, nos transformando a sua imagem e semelhança, ok? Então, quais são os objetivos de Deus mesmo? Qualidade de vida, espiritual, física e preparo para os últimos momentos da história, né? Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais prática, tá? Acho que todo mundo já entendeu aí qual é o objetivo de Deus. Agora a gente vai entrar numa parte prática, ok? O que considerar na escolha de um lugar para viver no campo, tá? Vejam, eu acredito que a maioria aqui ainda não tem o seu lugarzinho, não é? Não tem no local, ainda não se planejou, ou ainda não comprou, apesar de ter se planejado, ou está no momento aí de... Enfim, está no momento de preparo. Então, o que eu devo considerar na escolha de um lugar para viver no campo? Será que
por ser interior só, é suficiente? Não. Existem algumas coisas interessantes que aí são as dicas práticas, tá? Opa. Primeiro, o que é que diz ali? Terreno bom para o cultivo. Veja, existem lugares que o terreno é cheio de pedra. Pedra pura, em alguns lugares. Aí você olha no OLX lá, né? Olha, eu fiz assim, ó. Não tinha experiência, foi no OLX que eu achei o terreno, ó. Não tinha experiência como comprar, Juscelino, mas foi assim, há 11 anos atrás. E aí, quem não tem experiência vai olhando alguma coisa porque achar de bonito, de bom, né? Mas se a pessoa não tem experiência, vê lá um terreno barato às vezes. Opa, isso aqui tá no meu bolso. Mas olha, é um terreno cheio de pedra. E aí, Leide, é bom para plantar? Só algumas coisas específicas que dão na pedra, outras não dão. Então, tem que olhar se é um terreno bom para o cultivo. Não adianta estar barato, não adianta ser grande e não ser bom para o cultivo. Você vai sofrer. Eu lembro que quando a gente foi procurar, fomos eu, João e Fabiano procurar o terreno. A gente não tinha noção nenhuma. Deus teve muita misericórdia da gente. Noção zero, Juscelino. Sabe onde a gente foi? Ofereceram um ali na praia perto da Caueira. Era um terreno com aquela areia branca. Areia de praia mesmo. A gente quase compra. Deus foi misericordioso, que deu um problema lá na família do... A gente ia comprar terreno. O local, Pereira, era muito ruim. Por quê? Para cultivar, naquele local lá, era muito ruim. Terra branca, e fora outras coisas, que a gente não considerou na época. Por isso que eu tô... Não é falando do seu, não. Mas esse especificamente que a gente olhou lá, na época a gente foi, por ser um local próximo, né, no interior, mas não era um terreno bom. Então a gente tem que olhar se o terreno é bom para o cultivo, o tipo de solo. O terreno pode ser um pouco mais arenoso, mas não totalmente arenoso. Terreno de praia, que é um terreno muito arenoso, aquela areia fininha, ela não retém água, não retém nutrientes. Vocês podem perceber que em terreno de praia, algumas frutíferas, ela dá mangaba, coco, caju. Algumas assim específicas, mas tem outras que não. Então, aí não precisa sofrer tanto, né? Já não vai ser algo tão confortável, então a gente precisa escolher melhor, né? Terreno arenoso. Microfone. Eu não entendo muito, estou na minha vivência, né, Rosana? Obrigada, viu, aí, pelo spoiler e tudo. Mas olha, todo terreno, ele dá algo. Todo terreno, sim. Mesmo terreno de praia, ele dá. Só que é o seguinte, nós temos que trabalhar de uma forma diferente. Um terreno de praia, arenoso, como você fala, ele tem que ser coberto pela vegetação morta. Sim. Palhas, folhas, que ali é onde ele vai ser bem agregado todo aquele material e ele vai conseguir ter um... Deixa eu fazer uma pergunta, justamente... Isso é rápido? Não, é justamente isso. É um terreno que para ontem, como eu falei, não é propício. Ele vai lidar mais com muito trabalho. Aí vem os outros terrenos. É o que eu tenho aprendido. E eu sei que você nós vamos aprendendo mais e mais. O que eu puder dar da minha contribuição, eu Perfeito. Vou dando. Então a gente tem que olhar o terreno, tá? Tem que olhar o terreno se ele é propício, se vai dar mais trabalho, menos trabalho. Assim, eu acredito que ninguém quer ter mais trabalho, porque, olha, em um terreno que é propício, já não é fácil. Então, se você pega um terreno ainda mais difícil, você vai ainda ter muito mais dificuldade. O que mais? Terreno não muito acidentado. Vejam, Leide falou algo aqui, a natureza é algo extraordinário. Ela, assim, se multiplica, a coisa acontece, é extraordinário. Até em um terreno acidentado, muito acidentado, você consegue produzir. Mas vai ter trabalho. Isso aqui, assim, a gente dá algumas dicas de quem já passa por algumas coisas e a gente vai aprendendo. É possível plantar aqui? É. O pessoal faz curva de nível, que eles chamam, né, para plantar em locais acidentados. Só que, olha, está sujeito a erosão. Na época de chuva, uma chuva mais forte, leva tudo. Então, são essas dicasinhas que a gente vai pegando que vai facilitar a nossa vida, porque às vezes você pode perder um trabalho porque você não teve uma orientação aí no início, tá? Você pode também fazer o adubo
é com as folhas, pode ser as folhas, mas também pode ser as cascas da fruta. Você fazer uma fossa e adubar a casca ali, que ela fortalece o terreno. Isso é uma forma de adubação, né, que você está falando, né? Isso. E esse aqui é importante? Importantíssimo. Tem que ter água. Se não tiver água, não vai. Tudo precisa de água. Então, assim, existem aí alguns agricultores, tal, que eles vivem em um terreno grande e tal, onde não tem água. Eles dependem da chuva em um período do ano. E aí eles produzem naquele período ali, ok. Mas para quem vai se manter da terra, precisa de água. Tanto para nossa manutenção, né, a água própria para consumo, quanto para que as plantas sempre estejam ali vivas, né, sempre estejam alimentadas com água. É crucial. Então vai olhar um terreno, tem que olhar se tem água. Ah, eu vou cavar um poço. Muita gente faz isso, né? Eu vou cavar um poço. Aí você tem que fazer um estudo lá no solo para ver qual vai ser a profundidade, antes de qualquer coisa. Por quê? Porque cavar poço é caro. Então tem lugares, aqui em Sergipe, lugares que você olha assim, olha, aqui deve ser bom de água. Dá 70, 80, 90, 100 metros. Isso fica caríssimo para cavar o poço. O poço que eu tenho são 100 metros, 3 vazões de água. Ele foi R$25 mil. Isso foi... Fora a estrutura. Ei, foi barato para a época, que ela agora é mais caro. Se vocês pesquisarem quanto é um metro, aí vai diferenciar se o terreno é em rocha. Se for em rocha, é mais barato. Se for em areia, é mais caro, porque eles têm que envelopar. Eles botam um envelope de concreto, é mais caro. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque se o terreno tem água disponível mais fácil, ou mais rasa, enfim, se você faz um estudo e já sabe disso, melhor. Em todo lugar tem água, lugares têm mais quantidade de água, mais lençóis freáticos, são mais difíceis de água, né? Mas o fato é que precisa saber da disponibilidade de água, ok? É algo importante. Eu digo assim, Deus foi muito misericordioso comigo. Eu repito isso porque foi verdade. Porque eu não tinha experiência nenhuma, Valfran. Mas esse terreno que a gente acabou adquirindo lá, ele tem um riozinho que passa ali no fundo. E aí, mas veja, na época, a minha cabeça não estava voltada para isso. Por isso que eu estou orientando vocês. Na época eu não estava pensando nisso. Esse outro terreno que eu ia comprar lá, eu não sabia se tinha água, se não tinha água. Não tinha rio, não tinha nada. Mas eu não tinha experiência. Eu só queria fazer a vontade de Deus. Isso eu tinha no meu coração. Que o objetivo de ter comprado ali não foi para ter um local para descansar no final de semana, porque não descansa, a gente cansa, né, Juscelina? Mas foi para cumprir a ordem de Deus, para me preparar para esse tempo que vai chegar. Só que eu não tinha experiência nenhuma. E aí, eu não pensei nisso aqui. Graças a Deus, Deus foi misericordioso que ele mostrou esse terreninho lá, e tem um riozinho lá. E quando um rapaz cavou, o rapaz cavou minha cisterna, irmã Lígia, no enxadeco, olha. Um rapaz, o cara bom, viu? Um cara bom. Ele é da região. Um enxadecozinho. Com 5 metros já deu água. Mas a gente cavou um pouquinho mais, porque é perto do rio, né? Então tem água mais fácil. Água boa, fiz o teste, tudo direitinho. Água muito boa. Mas água é importantíssimo, tá? Para o terreno. E a questão do poço também, Aros, o poço não é tudo, porque o poço nós vamos ficar sem energia elétrica e a gente depende da energia elétrica para que essa água jorre. É o sexto ponto. A gente vai falar de energia elétrica. Não, mas isso é bom. Não, você isso, não consegue. Um poço profundo não tem braço que suporte. É o sexto ponto prático que a gente vai. O certo é ter água nascente, um riacho, uma nascente, um rio, qualquer coisa. Esse é o ideal. Ok. Então, olha, ela já levantou uma bola ali que já eu chego nessa bola aí, tá? Da energia elétrica, tá? Água. Água é importantíssima, ok? Lugar não aglomerado. O que está acontecendo agora? Vejam. A pandemia, isso ficou muito claro para mim. Eu adquiri meu terreno em 2014. Então, eu vivi ali 6 anos antes da pandemia, né? E a gente percebeu que lá no local onde eu tenho, tinha pouca gente que morava lá. A pandemia, quando fechou tudo, as pessoas começaram a comprar. Aí quem tinha um terrenozinho maior começou a lotear. E aí começou a vender um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Não muito próximo do meu, mas uma parte já relativamente próxima. Fizeram um loteamento e já tem várias casinhas, várias coisas. Se você vai comprar o seu terreno hoje, o ideal não é um local aglomerado. Porque isso que a gente falou, que o campo traz
um ambiente favorável, tal. Se for um local aglomerado, o que é que vai acontecer? Vai ter barulho, vai ter problemas com as vizinhanças. Então, um local não aglomerado. Ah, um local longe de todo mundo, isolado. Não é isso. Mas não aglomerado. Então, se o seu terrenozinho é um pouquinho maior, então já dá mais espaço para os vizinhos, né? Se é um vizinho do lado que seja bom, seja um irmão adventista, né? Já ajuda, mas nem sempre a gente tem essa condição. O fato é que um local não aglomerado. Nada impede, como eu falei, no futuro alguém compre terrenos próximos a você, né? A gente não tem como garantir isso. Só se você comprar uma terra bem grande, botar sua casa no meio, que aí você está livre, né? Mas se você puder escolher um local não aglomerado, porque senão você vai ter alguns problemas que não são ideais, tá? Outra coisa, saiba o histórico da região. Quando a gente estava olhando esses terrenos, depois lá da praia, aí indicaram para a gente ali em São Cristóvão. A gente foi lá olhar. Rapaz, era um sítio que estava pronto. O local era aqui do lado da BR, do lado direito. O local estava pronto. Tinha frutífera de tudo, do pai de Frank. Ele plantou de tudo. Então, assim, a gente não ia ter trabalho de frutífera. Não tinha terra para trabalhar, né, para plantar outras coisas. Mas de frutífera estava pronto. Só que era uma região que depois a gente, conversando aí, a gente já não estava tão apressado para tomar decisão, a gente descobriu que tinha muito assalto. E normalmente terrenos próximos a grandes cidades são locais que são mais visados para assalto. Sabe que é local de veraneio, de final de semana. Durante a semana, o dono vai lá buscar o que você deixou lá. Ok? Então, é bom, antes de locais, né, que não sejam tão próximos de cidades, e aí você se informa, como é que tem muito assalto por aqui, é um local bom, busque saber o histórico, né? Esse vizinho aqui, será que é um vizinho que traz muito problema? Aí não pode ser afoito, né? De tomar uma decisão que é importante como essa, né? Aos pouquinhos aí vai tomando essas informações para tomar uma decisão mais certa. E agora energia elétrica, que é o que Leide falou. Vejam, esse item aqui, ele é extremamente essencial? Extremamente não. Tem gente que já viveu sem ou não? Sim. Mas a gente há de convir que a energia elétrica ajuda muito, sim ou não? Ajuda muito. E se a gente tem a oportunidade hoje de ter benefícios com energia elétrica, a gente deve utilizar, sim ou não? Deve utilizar. A Leide falou aqui, ó, o poço precisa de energia elétrica. E aí? Vejam bem, hoje já existem alternativas. Não, calma, rapaz. Existem alternativas que ajudam a gente a ter, de alguma forma, energia elétrica, pelo menos por um tempo, né? Energia elétrica, mesmo sem depender do sistema. Como? Também. Hoje temos alternativas que a gente precisa estudar, conhecer, para não ficar dependente do sistema da época de comprar e vender. Vejam, energia solar, que é a mais comum, né? A gente utiliza energia solar para produzir energia elétrica. Existem dois sistemas, on-grid e off-grid. O que é isso, essa linguagem em inglês? É aquele que está conectado à rede elétrica e o que não está conectado à rede elétrica. O que é on, que está conectado, você depende da Energisa aqui no nosso estado. O off, você não depende da Energisa. Então, hoje, você pode estar no on-grid. Você pode ter lá, se você tem um sítio hoje, ter sua energia solar ligada à concessionária de energia, que é a Energisa, ok? Quando chegar o tempo do decreto, quando a gente não vai poder comprar e vender, ou seja, a gente não vai poder pagar a nossa energia, não vão permitir que a gente transacione, então o sistema on-grid não vai funcionar. E a gente vai buscar alternativas. Por exemplo, hoje existe bomba que bota uma placazinha de energia solar do lado dela e ela funciona com a energia solar. Então você puxa a água durante o dia, que é quando a bomba está funcionando, recebendo a energia solar e transformando em elétrica, e você tem a sua água durante o dia. Então, existem alternativas para utilizar a energia elétrica. Ah, eu tenho uma casa, eu quero ter uma geladeira na casa. Existe um sistema off-grid, você bota lá baterias, que armazenam energia para você ter uma geladeira lá. Então, existe alternativa para ter energia elétrica. Ô Alisson. A bateria ela é alimentada pela... Não, veja. Vamos lá. A gente está dando algumas ideias aqui, aí não vai entrar nas minúcias, tá? Esse não é o objetivo.
Essas baterias ela tem aí uma vida útil de mais de 15 anos, Pereira, certo? E aí ela é alimentada pela energia do sol. A energia solar transforma em energia elétrica. Tem um inversor que faz essa mudança aí. Então, assim, para o objetivo que nós temos aqui, é o tempo suficiente, entendeu? Essa bateria vai aguentar esse tempo aí suficiente. Alisson. E eu estou dando aí alternativas para facilitar a nossa vida no campo. Hoje é possível, o tempo que a gente se desligar do sistema, onde ele não puder comprar e vender, existem alternativas. Jamerson falou ali, ó, se você tem água corrente, né, que você possa utilizar a força da água. Nem todo mundo vai ter isso aí, né? Mas é possível. O vento, energia eólica, existem alternativas para isso. Hoje o mais fácil, o mais comum é a energia solar, que pode ser utilizada, pode ser programada para isso. Hoje eu tenho mais de 50 anos, não sei quantos aqui tem mais de 50, mas eu tenho mais de 50. Antes de ter 20 anos de idade, eu ia caçar com meus cunhados. E nas fazendas já existia uma alternativa para a energia, os biodigestores. Eles usavam o esterco dos animais e já fazia o armazenamento de energia. E eu me recordo que não é uma lâmpada como a nossa, mas resolvia o problema na fazenda consideravelmente. Então não havia necessidade de entrar no sistema de compra e venda. A gente tem outras alternativas mais limpas para poder utilizar a energia elétrica. Então vejam, isso que a gente está falando aqui, vocês hão de convir que isso aqui é preparo, sim ou não? Sim. E aí agora eu queria entrar em um assunto com vocês que é o seguinte. Deus, a gente falou aqui, vá para o campo, se organize e tal, mas Deus não quer que ninguém tome decisões precipitadas, alvoroçadas, sem planejamento, tá? Porque Deus não quer que nenhum do seu povo se envergonhe. E quando eu falo em ir para o campo, veja, é diferente a minha situação, que eu moro na cidade, que eu trabalho na cidade, tem um sítiozinho que eu vou de vez em quando. Estou falando de quem de fato decide viver no campo e subsistir com o campo, que é o nosso futuro, né? Ainda não é a nossa necessidade hoje, mas é o futuro. Tem pessoas que já estão, irmãos nossos, ao redor do Brasil aí, que já estão vivendo no campo, cultivando alimentos. E como é a forma de subsistência deles? Através da venda desses alimentos. Então eles decidiram fazer isso. E estão lá, estão sobrevivendo, estão vivendo bem. Mas essa mudança que eles tiveram não é uma mudança que pode ser tomada de forma precipitada. E aí eu queria recomendar para vocês, para depois vocês terem mais conhecimento sobre esse assunto, esse livrinho aqui, ó, Da Cidade para o Campo. Tá? Esse livrinho aqui, quem escreveu foi o neto da irmã White. É Arthur White o nome dele. Foi ele e esse outro, Sunderland. Muito bom, isso aqui é um livro bem prático. Ele traz os textos do Espírito de Profecia, do que a irmã White falou sobre vida no campo, e ele dá algumas lições práticas. Inclusive dessa mudança que não deve ser precipitada, deve ser planejada, deve ser organizada. Não deve ser... que aconteceu isso na pandemia, né? Chegava algum pregador e dizia assim, agora, você tem que sair de qualquer jeito. E as pessoas ficavam nervosas e tinham que sair. Deus não quer isso. Porque você pode ir, depois não dá certo, e você vai dizer, não, foi Deus que falou que foi errado. Não, você que fez da forma errada. Porque Deus dá orientações para fazer. Quando a gente vê a irmã White falando sobre o assunto, a irmã White é muito equilibrada. Ela fala, olha, se planeje, cuide, se prepare. E aí, aos pouquinhos, você vai fazendo essa transição para que você não sofra tanto. Vejam, para você ir para o campo, para viver do campo, não é fácil não. Tem pessoas que fizeram isso e estão conseguindo, mas é luta. Porque até que você crie um ambiente no campo, que o seu solo esteja ali propício, que você aprenda de cada cultivo ali, para você ganhar dinheiro, para viver daquilo ali, não é fácil. É um trabalho muito árduo. Isso a gente vai precisar no futuro, que a gente pode fazer agora e ir aprendendo, né? Mas se alguém toma essa decisão, tem que pedir muita sabedoria a Deus, tem que planejar, porque viver e tirar renda do campo para sobreviver não é fácil, tá? Então por isso que quando a gente conversa sobre esse assunto aqui, nas boas circunstâncias que nós temos hoje, dá tempo de a gente ter um local para ir aprendendo, para ir aos pouquinhos, né? Se acostumando, aprendendo a cultivar lá o tomate cereja, né, Arthur? A macaxeira, o inhame, o amendoim. E cada uma dessas coisas, ela tem uma forma específica de brotar, de cuidar.
Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês aí, né? E a gente vai aprendendo, fazendo, errando. Daqui a pouco a gente faz melhor, tá? Então, nós ainda temos o privilégio de estar num tempo de transição. Que a gente pode, aos pouquinhos, fazer essa transição sem ser abrupto. Aqueles que deixarem para o momento do decreto vão sofrer mais. Porque não vão ter aprendido as lições que Deus quer ensinar de forma antecipada. Esse livro está em inglês ou em português? Português. Opa! É um guia para aplicar as orientações divinas, tá? Depois, ele é muito bom. Depois vocês têm Vida no Campo, de Irmã White, esses textos que a gente leu aí no Eventos Finais estão no livro Vida do Campo. Esse livro aí, ele pega o conhecimento teórico e ele começa a dar alguns ensinamentos práticos. Temos que ler, temos que estudar, temos que nos aprofundar, porque parece ser tudo muito lindo. Ao chegarmos lá, vai ter aquele campo lindo com tudo nos esperando. Não é. Não é. É muito árduo. Eu já estou aí há quase 10 anos e quando eu estou lá, 7 horas da noite, eu já estou na cama. Por quê? Porque o dia é puxado, o sol é puxado, o trabalho é árduo, é gratificante, estamos ali com todos os alimentos, todos os remédios disponíveis para nós. Para vocês terem uma ideia, o cultivo mais rápido que eu faço lá são de 3 meses, que é a batata. 3 meses. Batata doce. Batata doce. Tem as hortaliças, mas a gente não se alimenta só de hortaliça, não é isso? Então, não tem como manter nosso sustento. Então, assim, é como a Alice está falando, como as escrituras falam, tem que ser um preparo diário, uma preparação muito rigorosa, bem combinada. Eu louvo a Deus que eu ainda consigo tirar alguns recursos da capital, do meu trabalho, que eu trabalho na capital, e levo para o campo. Mas dizer que o que eu tenho no campo dá para mim sustentar hoje, não dá. Não dá. Poderia dar sim, só se fosse só a parte alimentar da família. Alimentar. Porque você cria uma galinha, né? Você tem as suas hortaliças, você tem as suas leguminosas, você tem tudo ali. Você falou de um ponto muito fundamental, que a nação não abre o olho também, Alice, é sobre as abelhas. As abelhas, ela é um exército divino na Terra. Nós todos aqui, se não fossem as abelhas, nós não teríamos alimentos. Tenho certeza que esse exército trabalha para nós, sem se cansar. É lindo, meus irmãos. Olha, as abelhas é o maior exemplo que eu tenho de trabalho aqui na Terra. A Bíblia vai ter com a formiga também, né? Mas as abelhas é um exemplo incrível. E sem a polinização delas, não temos nada de alimento. Nada. Nada. E sabe o que é que o homem está fazendo? Jogando defensivos, agrotóxicos na terra, pulverização, agora por drone, por avião, matando as abelhas. Nós vamos ficar sem alimentos. Tem um grupo aí que está surgindo, muito bom, glória a Deus, é a agrofloresta. A agrofloresta é algo que tem dado certo, que não precisamos de defensivos. Exatamente. Sem agrofloresta, tudo é difícil. Então, tem que aprofundar, estudar. Com a direção de Deus a gente consegue. Exatamente. E vejam, nesse tempo, quando a gente não puder comprar e vender, hoje você pode ir ali na Agrovel, comprar um NPK. Para quem não sabe que NPK é um adubo químico. Você bota na planta e a planta logo, puf, ela cresce rápido. Não é? É um adubo químico. Nesse tempo a gente não vai poder comprar e vender. Então a gente não vai poder depender dos NPKs da vida. A gente vai ter que aprender a adubar de forma orgânica. Né? Então, isso tudo aí, você aprende na teoria, mas é na prática. É no dia a dia que a gente vai entendendo. Algumas plantas são mais sensíveis, né? Você tem que colocar pouco, outras muito. Então, é na prática. Então, é o dia a dia que vai ensinar isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos de algumas bênçãos, né? Da vida no campo. Ó, tá vendo? Ó? Carrinho cheio de coco. Ó. Coisa boa, né? Olha a macaxeira, olha. Essa foto aí foi um pé de macaxeira só. Rapaz, a natureza é extraordinária. Você planta uma maniva desse tamanhozinho assim, olha. Dá isso tudo de comida aí, ó. Mas sabe quanto tempo ela leva para produzir aí? Uma de jaca lá em casa. Vejam, Deus já proveu na natureza tudo para nossa subsistência. Agora, depois que Adão pecou lá no Éden, Juscelino,
E diz assim, olha, do suor do teu rosto comerás. E aí, assim, a gente não vê, muitas vezes a gente vai no supermercado, né? E aí compra lá e às vezes acha caro. Rapaz, o quilo da macaxeira tá R$4, tá caro, viu? Era R$2,50. Vai plantar, vai cuidar. Pra você ver se é caro, hein, Leide? Não é caro. E essa macaxeira que a gente planta, ela é natural, porque ela não recebeu adubação química. O que a gente come, muitas das vezes, essa macaxeira que você compra inocentemente, ela tá cheia de química, viu? Cheia mesmo. Essa aqui, ela dura, em média, 8 a 9 meses para ela lhe dar aí. Ela, de uma rama de 10 centímetros, ela lhe dá 15 ou mais ramas ali para você reproduzir. Imagine, é muito gratificante. Agora, essa aí tenho a certeza que foi plantada, não teve essa adubação orgânica. Hoje, para matar o mato, que tem que ser capinado, eles colocam uns defensivos horríveis e vão para o nosso organismo e ali onde as células cancerígenas elas se desenvolvem. Glifosato é o nome Tá entendendo, da meus irmãos? Você compra tão bonito, uma batata tão linda, uma macaxeira tão linda, essa tá boa. É engano, viu? Fora também os transgênicos, né? É, vamos lá. Deixa eu mostrar alguns produtos da terra para vocês aqui, sabe? Para vocês se deliciarem aí, ó. Cajuzinho, um limão. Olha esse pé aqui, ó. De que é isso aqui? Isso aqui? Jambo. Olha como tá bonito aqui, ó. Olha, às vezes eu vou, não tenho nem capacidade, Ari, de tirar tudo. Não dá tempo. Eu tenho que levar os amigos lá para me ajudarem lá a tirar as coisas. E olha que eu vou, às vezes, só para colher. Não dá tempo. Porque a natureza ela é muito generosa. Agora veja, irmã. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Agora veja. Daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar mais para vocês. Aí isso foi a feira de um dia que eu fui lá. Ó. Eu vou e sempre trago a minha feira, né? Aí banana, limão, laranja, abóbora, ó, tá vendo? Coco. Isso aqui é cúrcuma. Que a gente planta lá, é cúrcuma, tá? Isso aí é a feira de um dia do lá. Ó. Aqui as batatas, olha aí. Bonita aqui, ó. Tem um milhozinho aqui atrás, tá vendo? Aqui outra foto aqui do... Eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Ó. Eu já falei aos meninos, olha. Você vê aqui, ó. Isso aqui é pequeno, viu? São 3 leirinhas aqui, ó. É pequeno aqui. Ó, Fran. E eu faço atividade física, viu? Eu corro, pego peso, ando de bicicleta, nado. Mas vai limpar isso aqui. O coração, Juscelino, é pum, 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 pum. A posição, eu limpei, quando a gente limpa de inchada, né? Você nessa posição aqui, trabalhando aqui, rapaz, isso é uma atividade física extraordinária. O cardio aí é forte demais. Forte, forte. Aqui os jambos aí, ó. Rapaz, teve um dia que deu tanto jambo que eu não consegui tirar todo. Ó, o pé de jabuticaba como tá bonito aqui, ó. Aqui foram só umas fotos que eu selecionei aí para mostrar a vocês. É bonito ver isso, não é não? Bonito. Olha o tamanho da manga, olha. Olha, minha mão é grande, olha. Olha a manga aí, ó. Aqui foi uma lição que eu aprendi, Leide, olha. Aqui você vê que o terreno tá limpo, né? Tá limpo, sim ou não? Sim. Tá limpo. E aqui onde tá molhadinho aqui, eu plantei amendoim. Foi feita as covazinhas, foi plantado amendoim. Quando eu tava plantando amendoim, tinha um senhorzinho que trabalha no terreno do lado, agricultor experiente, aí me perguntou assim, você vai plantar o que aí? Aí eu vou plantar amendoim. Ele aí, eu disse, já tô plantando já. Aí ele disse, rapaz, não vai dar não. Aí eu disse, por quê? Ele disse, amendoim tem que ser no terreno limpo. Aí eu disse, e não tá limpo não aqui? Aí ele disse, para amendoim não. Veja como é a experiência de quem já conhece. Para mim estava limpo. Porque o trator tinha passado aqui, ó, tal. Estava limpo, as covinhas feitas. Mas para o amendoim não estava limpo. Eu fui até o final, mas eu sofri com esse amendoim, viu? Olha aqui, ó, ele cresceu, tá vendo? Só que esse aqui, eu já tinha limpado aqui com a roçadeira aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já tá limpo. Mas me deu um trabalho esse amendoim. Por quê? Porque, de fato, não estava tão limpo como ele deveria estar. E aí o mato vai crescendo,
e vai se enfileirando aqui com amendoim e difícil de tirar depois, viu? Esse espaçamento aí, ele não é correto. Oi, tá vendo a agricultura falando aí? Esse espaçamento aqui, olha. Aqui você só vai ter nada. Você coloca um espaçamento aqui. O microfone. Desculpa, viu? Esse espaçamento aqui, olha. Aqui você só vai colher mato e trabalho. Se você colocar aqui mais 2, 3 leiras, com a sombra dele, o mato não desenvolve. Você tem menos mato. Tá entendendo? E essa área extensa dá mais trabalho. Você faz uma área, um quadrado, você tem condições do manejo ser melhor. E isso eu aprendi na prática, E dói, o sofrimento que foi. Dói. Esse pedacinho aqui, esse aqui foi com a roçadeira, mas teve uma vez que eu fui lá e a roçadeira não estava lá, não estava funcionando, tinha dado algum problema, foi na enxada. Rapaz, várias vezes, Juscelino, eu parei para descansar. Não é fácil não. E aí eu estava lá, eu estava sozinho nesse dia, e eu pensando, rapaz, é difícil a vida no campo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu planto só para aprender. Para mim ainda é um hobby. Eu não preciso disso. É um hobby, mas vai chegar um dia que eu vou precisar. Entendeu? A gente precisa ter esse entendimento. Veja, a gente precisa ter esse conhecimento. Que um dia a gente fala as coisas às vezes na igreja, as profecias, do que vai acontecer, e a gente deixa muito na teoria. Achando que isso vai acontecer daqui a 50 anos à frente, 60, viu, João Barroso? É prático. É prático. E assim, quando a gente fala assim, ó, quando o Leite falou, o tempo é agora de ir, não necessariamente para você morar lá de forma indefinida, né, de trabalhar lá, mas se você já puder se organizar, e aí você diz, Alisson, mas não tenho dinheiro. Peça a Deus. Eu tenho testemunhos bonitos que eu ouvi de pessoas que não tinham dinheiro para ir para o campo e começaram a orar e Deus abriu as portas. Eu acho que eu contei aqui para vocês uma específica de um casal que pessoas pobres não tinham condição de ir, começaram a Deus, sim, eu quero ir para o campo, mas não tenho condição, começaram a orar, receberam um convite para serem caseiros de uma propriedade e depois os próprios donos ali deram um pedaço de terra para ser deles e aí eles foram crescendo. Enfim, quando a gente coloca o pé na água, Deus faz o mar se abrir. Amém. Agora, não espere que o mar abra se você não bota o pé na água. Deus, ele quer ajudar. Vocês viram que é a orientação de Deus, mas ele quer que a gente também trilhe o caminho, que a gente busque. Eu vou contar rapidamente como Deus me presenteou com o meu. É testemunho, né, irmãos? É bom a gente passar. Eu sempre tive o desejo, Deus sabe, sempre tive o desejo. Dário é da capital, Dário é daqui, que é o meu esposo, é sergipano. Eu sou do interior da Bahia, que foi lá onde Deus me presenteou, para ficar próximo também da minha família. Sempre que eu estou lá, estou com eles. A minha propriedade, ela é no interior do meu interior, ela não fica na cidade, ela fica 6 quilômetros de distância, que é justamente o que a Alisson comentou, que não é bom a gente estar com aglomerações próximas, a gente sofre muitos danos com isso. Não pode ser também distante, você sozinho, que você também sofre muitos riscos, mas você tem que fazer uma avaliação com muito cuidado. O interessante é sempre de informações a pessoas que já têm, irmãos que já têm, que ele vai lhe orientar em algo que é o principal, é como você adquirir, onde adquirir, a questão de água, como o Alisson colocou aqui. A minha experiência ainda é pouco, eu já estou há quase 10 anos, mas eu sou filha de agricultores. Meu pai, ele era agricultor, pedreiro, minha mãe, dona de casa, né, ali, bordadeira e tal, e tá no meu sangue. Está no meu sangue. Rosana vai lá, Rosana fica apaixonada, mas não está no sangue de Rosana. Tem que ter uma disposição. Rosana só vai para comer e beber e ficar na rede. Aproveitando essa da rede, eu tenho umas redes boas lá, quase eu não uso, quase não deito naquelas redes. Ai, meu Deus, vai falando em rede, meus irmãos. Dário sempre coloca a rede na frente. Eu não me deito na rede, eu digo, Jesus, só Dário. Tenha certeza. Dário, ele me apoia muito, né? Ali, moralmente, financeiramente também. Mas a lida sou eu. E eu tenho o meu vizinho que ele ainda consegue me ajudar, que ele é trabalhador, assim, braçal, que é outra área que é
super difícil a gente encontrar, meus irmãos. A gente tem que se jogar mesmo, assim, nas nossas horas vagas, a gente economizar o máximo. Se pensa em trocar de carro, mas não troque não. Pense em Deus lhe proporcionar uma terrinha para você no dia a dia ir cultivando, como o irmão falou, que ele cultiva aí o tomatezinho, quem sabe até no quintal, mas é assim que começa a experiência. É assim, a semente vai sendo plantada. E o meu, eu pedia muito a Deus, morando aqui, Senhor, eu preciso ter a minha terra, que eu sei que é o caminho correto, a gente estudando. Eu já vou aí há 28 anos, graças a Deus, nessa fé que o Senhor me concedeu, a Igreja Adventista. Então, já tenho um conhecimento, já sabe, meus irmãos, já sobre essa área também, já bem sólida. Mas não tinha condição financeira. Eu estava pagando um carro, que eu sou da área de saúde, eu sou instrumentadora cirúrgica, eu trabalho com cirurgia aqui na capital, cirurgia plástica obstetrícia, mas meus rendimentos eu boto lá. A minha vaidade não tenho, porque isso aí não me leva a nada, tá entendendo? É só para ir colocando lá. Dário diz assim, mas você não lucra nada. Esse lucro, porque os frutos da terra são bênçãos, e aqui a gente está aprendendo, e a gente aqui tem saúde. Amém. E ele, quando vai para lá, ele gosta muito. Dário, ele precisa muito. Eu preciso, quando eu digo que a gente precisa ir para o campo ontem, porque a minha realidade, se eu já pudesse estar ontem lá, eu já estaria com minha saúde até melhor, tenho a certeza. Procuro me alimentar bem, procuro exercitar, mas no campo você faz isso tudo sem gastar financeiramente, não precisa de academia não, viu? A academia é inchada, o cardio tem várias coisas lá para você fazer, muito bom. E foi assim que Deus me concedeu, eu paguei o carrinho trabalhando, e daquele carro, Jesus me apresentou uma terra. E eu cheguei para o rapaz, eu disse, eu não tenho conto, Deus sabe, eu só tenho esse carro. Se você tiver interesse, quer dar uma volta nele, vamos comigo. Aí ele entrou, e a gente deu uma volta, e Deus trabalhou de uma maneira tão grande na minha vida ali, que o rapaz gostou do carro, ele disse, eu faço negócio. Aí, amém, Jesus. Diga, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu ia para lá e voltar? E agora? Foi o que eu fiz. Meu menino tinha um carro, Daniel. Eu disse, Dani, mãe vai dividir o carro com você, viu? Até Jesus dá outro. Mas foi assim, meus irmãos, com sacrifício. É isso que eu quero dizer. Essa é a minha experiência. Mas tudo é com sacrifício. Tem dias que, quando eu retorno de lá, eu vivo folga assim, eu estou mais lá. A questão de evangelizar, a gente tem que evangelizar lá, viu, Luciana? A gente tem muita gente para evangelizar. Onde a gente tiver, basta a gente querer. Como aqui na capital, como no interior, nos matos, onde for, sempre tem alguém para você levar a mensagem. Porque a gente vive rodeado de pessoas, né? É o caminho, meus irmãos. Louvado seja Deus por essa mensagem. Viu? Amém. Deus Amém. abençoe. Ó, fala, James. Não uso não, meu irmão. Aqui os pezinhos de cúrcuma, quem não conhecia o pezinho de cúrcuma, são esses aqui, ó. Vejam, ó, aqui é o terreno há 11 anos atrás, tá? Quando eu cheguei lá no terreno, tinha 4 pés de laranja aqui no meio, aí tinha, esse aqui é do vizinho, não era, nossa, esse tá limpo aqui, né? Aí tinha os pés de maracujá, que é uma planta que é temporária, né? Ela não é perene, e tinham 4 coqueiros que tem até hoje lá. Desses 4 pés de laranja só tem um hoje, né? Então, tudo aqui era limpo, ó. Aqui a terra, tá vendo os pés de laranja, os coqueiros aqui do lado, era o que tinha. Então vocês viram ali jambo, banana, tal, mas tudo isso aí teve que ser plantado. A gente planta para a gente colher lá na frente. Quando a gente fala assim do tempo, não é? Ah, todo mundo aqui gosta de comer banana, gosta de... é tão bom, né? Manga, mas para você plantar e colher, demora. Por isso que a gente fala do preparo, né? Por isso que a gente fala do preparo, né? Que a gente tem que plantar hoje para colher amanhã. A Bíblia, ela tem um versinho que diz assim, olha, quem semeia pouco, pouco colherá. E quem semeia muito? O trabalho na terra é isso. Veja, a terra bem tratada, a Leide falou aqui, existem alguns que já têm nela mesma uma condição melhor, outras pior. Algumas foram muito exploradas, outras pouco exploradas, né?
Mas a terra bem trabalhada, ela dá. Eu já fiz aí plantação de várias coisinhas assim, né? Experimento. A terra dá de tudo. Já fiz horta, cenoura, cebolinha, coentro, beterraba. Morango. Até morango a gente já plantou lá. Então, a terra dá. Agora, precisa de dedicação, precisa de conhecimento e prática. Precisa estar na terra. E outra coisa, se tem algo que cresce, é tudo bonitinho vendo assim, não é? Mas o que mais cresce é o mato. Quem não precisa fazer nada para crescer é o mato. E aí hoje, Leide trouxe aqui um assunto, né? Hoje, o mais comum é jogar agrotóxico lá. Tem um tal do Roundup, que é esse que tem o glifosato. Você joga lá, amanhã tá tudo sequinho. Só que isso vai para o alimento. Vai para o alimento. Infelizmente, a maioria usa isso. Se você quer ter um alimento mais saudável, você tem que ir na roçadeira, né? E aí, a questão de vida no campo, quando você vai entrando, né? Você vai percebendo a necessidade de ter alguns elementos, né? Primeiro a enxada, um gadão, né? Você começa assim, uma pá, depois cavador, aí você vê... Não. O próprio mato que você tira, vira tudo, né? Pode usar, exatamente. Depois você percebe que uma roçadeira ajuda muito, né? Ela faz um trabalho muito bom. A gente tem que buscar essas condições mais favoráveis, já que elas existem, né? Então, é uma vida prática, né? Deus, ele está chamando o seu povo para essa mudança, porque vai chegar um momento que a gente vai necessitar. Agora, como eu falei, ainda é um aprendizado, é um hobby que a gente vai tendo esse tempo para adquirir esse conhecimento, essa prática. Mas um tempo que a gente não sabe quando é, como a gente estudou na semana passada aqui, a gente não sabe quando é que vai sair, a gente já viu que o cenário está muito encaminhado, a gente não sabe quando, a gente vai precisar sair de uma vez. E para isso a gente tem que estar preparado. Rosana, quer falar? Acho que foi o ponto de ontem que minha filha estava conversando comigo, falando sobre questão do índice de autismo. Do índice antes de ontem, minha filha estava conversando comigo, e falando sobre autismo, e ela disse que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e que essa pesquisa está levando à conclusão de que o crescimento altíssimo de autismo é por conta desses agrotóxicos que estão usando na alimentação. Eu vi a pesquisa também. Você viu? Pronto. Acompanhei. Ok, então a gente sabe que o nosso mundo tem muitas coisas insalubres, né? A irmã... Né? Porque tá... Aquela pernambucana... Maísa. Ela estava na Bélgica e tiveram a pesquisa também, e ela estava esclarecendo sobre isso, concluindo que está sendo os agrotóxicos. Ok, pode passar. Vejam, eu falei para vocês que a serva do Senhor dá algumas indicações que o tempo entre o decreto dominical e o fechamento da Porta da Graça, ele não vai ser um tempo tão curto quanto muitos imaginam, tá? E eu vou ler para vocês aqui algumas orientações que ela dá com relação ao tempo. Veja, esse tempo que ela está dando é depois do decreto, ou seja, o tempo que a gente vai estar no campo, tá? E aí ela fala assim, ó, com relação a quando saiu o decreto, né? Ela disse, olha, abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. O que é que eu tiro das entrelinhas aqui? Aqui o decreto já saiu, aqui a gente está no campo, e ela está dizendo o seguinte, dando uma orientação, olha, você não precisa mostrar que porque você é adventista do sétimo dia, eu tenho que mostrar trabalho no domingo, para dizer assim, que o domingo eu não guardo. Ela está dando uma orientação para, nesse tempo, você aproveita o domingo para fazer trabalho missionário. O que ela fala mais, olha, nossas irmãs não precisam escolher o domingo como dia para mostrarem a lavagem de roupa. Ou seja, coisas que mostram para, se tiver muita perseguição, você não precisa mostrar que está trabalhando. Isso quer dizer o quê? O que está implícito aqui? Que vai ter um tempo entre o decreto dominical e o fechamento da Porta da Graça e a volta de Jesus. Então, esse tempo aqui, a gente vai precisar cultivar o alimento, a gente vai precisar comer da terra, e se a gente vai precisar comer de lá, a gente tem que preparar, principalmente frutíferas. Se você quiser comer fruta nesse período, tem que plantar antes. Porque nesse tempo aí,
Leide falou aqui, ó, alguns alimentos que dá menos tempo, 90 dias. Mas ninguém aguenta ficar 90 dias sem comer, né? Então a gente vai se preparando, cultivando, tendo principalmente um localzinho já reservado, como você vai aprendendo, para no momento que Deus falar com você, é o tempo de ir, você vai para lá morar, tá? Então a gente encerra nosso estudo de hoje. Queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Nossa, sobre as frutíferas, por exemplo, cítrico, como laranja, limão, eu faço um tipo de enxerto moderno, que é a bênção de Deus. Por exemplo, chama-se alporquia. Na própria planta, Sim. a planta mãe, que já está produzindo, eu faço alporquia, retiro ela após 6 meses, e com 2 anos ela já está produzindo 50% igual à planta mãe. Perfeito. É uma bênção de Deus. Então veja, se utiliza uma técnica, não é, para abreviar o tempo de colocar, mas ainda leva quantos anos? 2 anos. 2 anos. O que eu quero mostrar é que para hoje, que a gente não tem necessidade, 2 anos passa e tal, você está comprando no supermercado e tal, mas para o tempo que você vai precisar comer, você vai precisar tirar dali o seu sustento. Então você tem que preparar antes, tá? Esse é o tempo que Deus está nos dando, está nos advertindo, para que a gente se prepare, para quando chegar o tempo de prova, nós estejamos prontos. Vejam. E outra coisa, essa alporquia, por exemplo, 2 anos, se eu for comprar, eu vou pagar uma média de 100 a 200 reais cada muda. E no meu caso, ou de outras pessoas que têm sítios, que a gente fazer entre irmãos, oferece gratuitamente para você alimentar mais famílias. Perfeito. E você vai economia. Fantástico, né? Recentemente eu fui ter um irmão nosso, irmão Luiz Felipe, acho que a maioria conhece. Ele inclusive estaria aqui conosco hoje, mas não pôde. Ele comprou uma propriedade e vai morar lá, né? Ele já trabalha no interior e ele escolheu lá um povoado do interior para construir a casa dele. E ele me chamou para ajudar ele a plantar algumas frutíferas. Na verdade, foi coqueiros e uns pezinhos de mamão. E aí, ele comprou esse terreno, acho que no início do ano passado, e aí eu tinha dito para ele, Felipe, a época de plantar é no inverno. Plantar no inverno, no início do inverno, porque a sua planta vai ter um terreno fofo, vai ter água da natureza, então, tudo favorável. Só que a pessoa que ainda não está ligada com o campo, ela não está processando ainda direito essas informações. E o tempo foi passando, aí quando foi, acho que em dezembro, aí ele, Alisson, dezembro foi janeiro. Você tem como me ajudar? Eu comprei umas mudas para a gente plantar lá de coqueiro. Eu disse, ajudo. Aí eu já sabendo, rapaz, vai ser difícil. Mas eu disse, eu lhe ajudo, eu vou. Aí fui lá para o terreno dele. Leide, pensa a dificuldade para a gente cavar os buraquinhos para botar essas plantas. Por quê? Para o nosso tempo aqui, o chão seco, para cavar um buraco é a maior dificuldade. E para a planta conseguir enraizar, tal, dificuldade. Como ele já estava na boa vontade, eu disse, olha, você lembra que eu te adverti? Ele lembra. Agora você vai sentir como é. Ele é branquinho, ficou vermelho. E aí eu disse, mas isso é experiência, a gente vai aprendendo. Porque assim, a gente tem que ouvir quem já passou pelo caminho para não sofrer tanto. Porque já passou, trilhou aquele caminho, já sabe melhor. E aí, quando acabou, a gente começou de manhã, não lembro que horas foi, e até, acho que 1 da tarde a gente estava plantando. Sol pegando. Eu disse, aí, e a vida no campo? Ele, rapaz, mas existem coisas que dá para facilitar, né? Então a gente precisa aprender, praticar, e a gente vai aprendendo para não sofrer tanto. Deus não quer sofrimento para o seu povo. E a gente leu há pouco que essa mudança aí a gente não pode considerar como sendo assim, algo que Deus está fazendo para punir. Pelo contrário, Deus quer preservar, quer cuidar. Ele sabe como o mundo vai estar nos últimos dias, que vai estar insustentável, e ele disse, olha, eu preciso preservar vocês em um cantinho. Então todas essas orientações são para isso, para que você tenha liberdade de escolha, liberdade de escolher aquilo que Deus quer, observar o seu mandamento sem baixar a cabeça para que os governantes desse mundo vão dizer. Então você, tendo o seu próprio alimento, você pode não ter riquezas mais, mas você tem de onde comer, tá? Olha, só um momentinho.
A minha família gosta muito de mamão. E a gente, aqui no Ceasa, chega lá, o mamão chegou, você olha muito bonito, lindo, lindo. Mas acontece o seguinte, quando o mamão chega, o caminhão, eles estão pulverizando um tipo de agrotóxico que a gente compra. Eu fiz essa experiência na minha família. A Simone, minha esposa, comprou. Eu olho muito, pesquiso muito, raramente eu sou enganado. Não é por causa do o conhecimento. Sim. E ela foi logo, já pegou, meu Deus do céu. Com 3 dias o mamão está maduro, duro e todo cheio de hematoma, todo estragado. Você imagina você pôr aquilo no estômago. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigado, gente. E a gente vai aprendendo, né? Cada plantinha dessa, ela tem, algumas gostam de mais água, outras de menos água. A gente vai aprendendo na lida no campo, né? Eles utilizam um produto para amadurecer logo, chamado crego, né? Também. E colocam para amadurecer para vender. Na banana, Aí carbureto. você desce uma mão antes de amadurecer. Ele tá duro e todo por dentro. A gente vai aprendendo isso na prática, né? Mais alguma pergunta com relação à vida no campo? Tem irmãos aí no seu tempo que vão aí, tipo, para de experiência. Veja, até foi uma coisa que a gente tinha conversado. Semana passada, João Barroso estava lá com a gente. Ele sempre brincava. André é meu parceiro, o André sempre vai comigo aí nas manhãs de domingo para lá. Me ajuda bastante lá. E João sempre ficava brincando, né? Só vou se for para colher, nada de trabalhar. E eu sempre dizendo a ele, olha, tá chegando o tempo. Mas ele foi semana passada com a gente lá, trabalhou, não foi, João? Mas assim, a gente vai, esses momentos, né, que a gente ainda trabalha na cidade, mora na cidade, mas esses momentos vão enriquecendo, né, nosso conhecimento. E aí a sua pergunta, veja, eu não sou uma pessoa experiente, pelo contrário, sou bem inexperiente. Mas esse tempo a gente adquire algum conhecimento, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo. E aí a gente pode, em algum momento, marcar para fazer alguma coisa prática. Tá? A gente pode, leva umas pessoas assim mais experientes, né? Mas a gente pode fazer isso. Se quiser também. Tá joia? Alguma pergunta com relação ao tema? Alguma pergunta? Todo mundo tá fera aí no assunto? Quais são os objetivos de Deus mesmo? E o que mais? Tá bom, vamos ficar de pé. Irmãos, é árduo, mas é bênção, viu? Muito. Tenho convicção disso. É árduo, mas é bênção. E é o caminho. Não tem outro, viu? Nada fácil tem um valor, né? Valor real, né? Chega lá em lei, não dá vontade nem de sair. E assim, vejam, eu falei assim, que realmente a gente trabalha, né? A gente sua para fazer isso aí, mas realmente é muito, muito prazeroso. E assim, a gente está recebendo saúde. Não é algo teórico. A gente está lá recebendo luz solar, ar puro, água, alimentos saudáveis. É saúde. Deus está ensinando lições para a gente ali. A gente está cultivando um alimento que é propício, né? Que é saudável. A gente sabe a origem dele. Então tudo isso faz muito bem para nós, tá? Então é plano de Deus porque Ele sabe o que é bom para nós, tá? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor reservou para nós, para estudarmos sobre esse assunto profético, que é o assunto sobre a vida no campo. O Senhor nos esclareceu através dos escritos qual é o seu desejo para nós, quais são os seus propósitos. Cada um aqui agora sabe que o Senhor tem esses propósitos. Que o Senhor, a cada momento, o Senhor oriente, que o Senhor nos encoraje a tomar decisões ao teu lado, que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões firmes, porque o tempo está cada vez mais próximo. Sabemos que teremos dificuldades, nem todos entenderão, às vezes até mesmo familiares não entenderão esse propósito, mas que o Senhor conduza todas as situações e que todos sejam abençoados por esse trabalho, Pai. Isso é que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Amém. Tá joia. Depois, Sim, sim. o senhor tem um terreninho, é? Não. Pretendemos comprar. Eu vou divulgar depois.